Olá, seja muito bem-vindo ao canal Decifrando as Escrituras e hoje nós iremos estar trabalhando com vocês a respeito da região onde está situado o trono de Deus. Iremos ver, através da cartografia antiga, como é o formato na nossa cosmologia e como a cartografia pode sim ser usada para mostrar essas características. Além da cartografia, veremos como os animais mostram esse princípio de como as coisas funcionam. Também faremos um estudo sobre o livro de Gênesis, a visão que José teve. Teria sido ela apenas um sonho que descrevia o seu futuro com relação aos seus irmãos? Estaremos estudando tudo isso e algo mais hoje no canal Decifrando as Escrituras, porque a verdade importa, e ela importa muito. Agora vamos estar meditando nos textos bíblicos. Vamos ver aqui o que diz o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 em diante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vimos aí, nesse texto bíblico, que o fato das pessoas, os cientistas, não reconhecerem a presença e a existência de Deus por meio da criação, se constitui em ato de total crime, de total ceticismo e total injustiça, porque por meio da observação da natureza nós conseguimos entender como são as coisas de Deus. E vamos agora ver algumas imagens aqui. Então nós vimos aí que temos a primeira imagem, né? A rainha de um cupim, de um cupizeiro, onde os cupins estão virando em volta dela, mostrando claramente coisas aí relacionadas ao mundo celestial, como ele funciona de fato, como que os anjos estão diante do trono de Deus, né? Logicamente que os cupins, né, as imagens deles virando em torno, protegendo a rainha, são uma demonstração, conforme disse o livro de Romanos, do poder de Deus, sua glória, né, sua majestade no mundo micro, né, no mundo aqui dos seres vivos aqui na Terra. E nós, né, vimos também, né, a imagem, né, um pequeno trecho, né, do sonho que José teve, no qual os astros, né, do céu, juntamente com o Sol e a Lua, estavam virando em torno dele. Aquilo ali é uma descrição profética que José teve, que não se refere apenas ao que aconteceria com ele, né, futuramente falando, mas coisas relacionadas a Cristo, né, porque está escrito que tudo foi feito por ele e para ele, né, porque Cristo ele está reinando, está no centro de tudo, desde quando ele se entregou por amor de nós. Vamos agora ao livro de Enoque.
Vamos agora ler o livro Segredos de Enoque, ou segundo livro a Enoque. E Gabriel, capítulo de número 21, versículo 6, versículo 10. E Gabriel pegou-me como a uma folha que é apanhada pelo vento e colocou-me diante da face do Senhor. E eu vi o oitavo céu, que é chamado na língua hebraica de Muzalote, o que muda as estações, a seca e a umidade, e os 12 signos do zodíaco, que estão acima do sétimo céu. E eu vi o nono céu, que é chamado em hebraico de Cutiavim, onde estão as casas das celestes dos 12 signos do zodíaco. Capítulo 22. No décimo céu, Aravote, vi como era a face do Senhor, como ferro que arde no fogo, que, ao sair, emite faíscas e queima. Assim vi a face do Senhor, mas a face do Senhor é inefável, maravilhosa e muito sublime e muito terrível. Então, pelo que limos no livro de Enoque, esse livro, né, Os Mistérios de Enoque, ele narra, né, uma viagem que Enoque fez a outras dimensões, vale ressaltar isso, a outros mundos. Conforme nós verificamos no livro de Hebreus, capítulo 11, existem vários mundos que foram criados, várias dimensões que o Eterno criou. E Enoque esteve em todas elas. E nessas viagens ele relatou coisas. E quando ele estava entre o sétimo céu e o oitavo céu, o tremor e o temor caiu-se diante dele, e ele se viu prostrado ao chão. Foi nesse momento que Gabriel pega ele e leva, né, porque houve uma permissão, e leva ele ao oitavo céu, que é onde ele vê aquelas maravilhas, as 12 casas do zodíaco, as 12 casas zodiacais do zodíaco, e onde se dá a mudança das estações do ano, a catraca celestial, que estão em volta, né, lógico que abaixo, né, do trono de Deus, mas estão em volta do trono de Deus. Então vemos quão maravilhoso é as coisas do Eterno. E essas coisas são mostradas claramente por meio do estudo da astronomia. Veremos no vídeo a seguir que todas as estrelas do céu, elas giram em torno da estrela Polaris. E a estrela Polaris, aos olhos do observador, ela está fixa no céu. E nós vemos diversas comparações das escrituras de anjos, de seres celestiais, seres humanos com estrelas. Assim como vemos, por exemplo, no texto em que Abraão nasceu, lá no livro dos justos, e houve um sinal no céu. Também, quando Cristo nasceu, houve um mesmo sinal no céu, onde os reis magos puderam saber com precisão o local onde nasceria o Salvador. Veremos agora o seguinte vídeo logo a seguir. Vamos ao vídeo. Estrela Polaris. Ela fica sempre na mesma posição no céu, no hemisfério norte, e é visível durante todo o ano. Polaris parece brincar de relógio com as constelações ao seu redor, as quais giram em sentido anti-horário, quando na verdade é a Terra que gira. Vamos conhecer a intrigante constelação da Ursa Menor. É esta constelação. Ela fica girando no norte celeste. A sua estrela alfa, a Polaris, ou estrela polar, como queira, não sai do lugar. Parece que ela fica segurando a Ursa Menor, que não consegue escapar. Ainda bem, senão ela sairia pela tangente. A Ursa Menor sempre é vista no hemisfério norte. Bem próximo da Ursa Menor temos a intrigante constelação do Dragão. É um espetáculo do hemisfério norte. O principal passatempo do Dragão é girar no céu juntamente com a Ursa Menor, com estrelas quase apagadas. Dragão não tem estrelas nem para ser alfa. Na verdade tem, mas a estrela alfa de Dragão possui magnitude 3,65. Digamos que é uma alfa humilde. Muito bem. Aquele mesmo símbolo que o partido nazista buscou a utilizar-se dele
para ser o símbolo do seu partido, na realidade é um símbolo muito mais antigo do que o próprio partido nazista. Este símbolo, conforme vemos aqui nessa nota do site do Wikipedia, ele é um símbolo que existem registros dele há mais de 5.000 anos atrás. Estaremos lendo aqui um pequeno trecho, né, desse texto, né, dessa matéria do site do Enciclopédia Livre, para nós compreendermos, né, de onde surgiu, né, o símbolo da suástica. Os símbolos, pessoal, eles são imagens que descrevem fenômenos observáveis na natureza. Os povos da antiguidade usavam muito de símbolos para descrever os fenômenos naturais e também espirituais que eles observavam. Vamos aqui à questão da suástica. A suástica, cruz suástica ou cruz gamada, Unicode, né? Tem aqui o símbolo, é um símbolo místico encontrado em muitas culturas e religiões em tempos diferentes, dos índios Hopi aos astecas, dos celtas aos budistas, dos gregos aos hindus, sendo encontrados registros de 5.000 anos atrás. Alguns autores acreditam que a suástica tem um valor especial por ser encontrada em muitas culturas sem contatos umas com as outras. Os símbolos a que chamamos de suástica possuem detalhes gráficos bastante distintos. Vários desenhos de suásticas usam figuras com 3 linhas. A suástica nazista tem os braços apontando para o sentido horário, ou seja, indo para a direita, tendo sido apropriada como um símbolo de identidade ariana. Até aqui. Então nós vemos, pessoal, né, de acordo com essa nota, vocês podem procurar no site do Wikipedia. Muita gente diz que o site do Wikipedia não é viável, né, para esse tipo de pesquisa, mas muitas das vezes, né, se vocês observarem no site do Wikipedia, vocês vão ver as referências. E muitas das vezes eles usam referências, né, em sites confiáveis, né, que nós temos aqui as referências que o Wikipedia utilizou. Como aqui, ó, William Thomas, The Book, né, aí tem aqui The Book of Talismans, né, eles tiraram essas informações, ó, The Book of Talismans, amuleto, aí tem essas palavras aqui da língua inglesa, aí Zodiacal, ó, 1922, capítulo 2, Talismãs de raças primitivas, o machado, a ponta da lança, suástica, a serpente, triângulos entrelaçados. Então, eles tiraram, né, informações, ó, desse livro de William Thomas, que cita a questão das casas do zodíaco. Então, nós temos aí um símbolo que hoje ele é totalmente conhecido como um símbolo que nos lembra muito a questão do racismo. Bom, agora estaremos falando a respeito dos mapas. Como que os mapas, a cartografia em si, ela demonstra a existência, né, dessas 4 linhas virando em torno de uma região central, em formato de hélice, né? E aí a gente tem os símbolos, né, das mais diversas culturas demonstrando isso. Vimos a questão da catraca celeste, as casas zodiacais virando em torno do trono de Deus, né? Ou seja, os anjos, né, em volta, né, do trono de Deus. E agora nós veremos como que a cartografia mostra isso. Primeiramente, nós precisamos entender que a nossa cartografia de hoje,
ela é apresentada para nós da seguinte forma. Temos aqui a nossa cartografia moderna e contemporânea, a região, né, conhecida como a região do Polo Norte, onde está centralizada a estrela Polaris, né? A gente tem aqui a região do Ártico. Mas os mapas mais antigos, eles não apresentavam, né, a região polar nesse formato aqui. Né? Hoje, atualmente, conhecemos a região do Ártico como uma região formada por um oceano, né, congelado. Nos mapas mais antigos, dentre eles os mapas de Giordano Mercadores, vemos que a região do Ártico ela é apresentada da seguinte forma. De acordo com os mapas antigos, a região do denominado Polo Norte ou região Ártica era representada nessa forma. Temos aqui a região do Canadá, da América do Norte, a região do Alasca, temos aqui nessa região denominado Estreito de Bering, né, aqui, a Ásia, a Europa, temos aqui a Noruega, a Dinamarca e a Groenlândia. Reparem que existem 4 ilhas e uma pedra central bem ao centro. E só nos resta perguntar o seguinte: estão escondendo de nós a verdadeira cartografia com o objetivo de esconder a revelação divina? A revelação divina como o possível local, né, onde se dá acesso ao denominado Jardim do Éden? Percebemos, de acordo com a leitura do livro Mistérios de Enoque, que o Jardim do Éden está em outra dimensão. Mas seria essa a porta de entrada para irmos até essa região? Temos o denominado Monte Meru, conhecido pela cultura, né, dos povos da Índia, que dizia que essa região era a habitação dos deuses. E temos também o livro do Targum de Jerusalém, e nesse livro descreve que após a expulsão do Jardim do Éden, Adão foi lavrar o solo no monte, né, numa montanha, e o texto acaba citando o Monte Hermon, que está no Oriente Médio. Mas nós sabemos que a Bíblia, muitas das vezes, quando cita uma palavra, ela realmente não quer dizer aquela palavra em si, mas uma outra coisa. Aqui temos nessa imagem, né, uma representação de acordo com os povos aí mais uma representação, né, da visão mandala, né, sobre o mundo que nós vivemos, né, da região do Monte Meru. Reparem que eles colocaram aqui os 4 cantos da terra, que aparecem bem descritos lá no livro do Apocalipse, né, os 4 cantos da terra. E temos, né, os 4 anjos lá no livro de Enoque, os 4 principais anjos, né, que são Rafael, o anjo Gabriel, Miguel e o anjo Uriel. Vocês viram o quanto a formação das coisas criadas mostram claramente as coisas do mundo espiritual? Tanto no caso da cartografia, a formação, a composição daquelas 4 ilhas em torno daquela rocha que acreditavam-se ser a rocha magnética, o Monte Meru, quanto, por exemplo, a formação daqueles simples insetos em volta de sua rainha, e também o movimento das constelações no céu demonstram as características da Jerusalém que desce do céu. Nós vimos isso, que Moisés ele recebeu
todas as instruções daquilo que existia no céu para montar o tabernáculo. Agradecemos aí a atenção de todos e muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e seus familiares. Até a próxima!